O redutor social, ele é válido exclusivamente para imóveis residenciais novos. E ele tratou disso tanto para as incorporadoras, que ele estabeleceu um valor fixo. Para imóveis residenciais novos, você tem um desconto na largada de R$100 mil. Por que um desconto na largada? Porque eu não estou falando de um produto que eu estou produzindo, que eu comprei os insumos em 2026, já no contexto da reforma, e estou vendendo. Eu estou falando de um bem que foi construído há 10, 20, 30 anos. Eu estou falando de prédios novos que estão na planta e estão sendo construídos agora. E que vai ficar pronto só depois da reforma tributária, não depois do período de transição, né? Mas que eu comprei os insumos quando não tinha reforma tributária, quando não tinha esse custo tributário. Mas quando eu for vender, eu vou ter que pagar esses novos tributos. Qual que é a minha base? Né? A reforma tributária, o IVA, né? Seguindo o modelo europeu, a ideia, IVA significa Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, aquilo que eu tive de custo na minha etapa anterior, eu vou abater da minha etapa posterior. Isso é muito claro quando a gente pensa numa fábrica, numa indústria, num comércio, né? Mas como é que vai funcionar para quem vende imóvel? Tá? E aí o legislador ele trouxe uma regra. Primeiro, o redutor social, né? Que é um pouco mais simples, né? Então, para imóveis residenciais, urbanos ou rurais, ele concedeu um desconto fixo de R$100 mil. E esse valor também vai ser atualizado pelo IPCA ao longo dos anos. Para lotes, e aí eu estou falando de uma loteadora, num loteamento, né, realizado ali num contexto de parcelamento do solo, ele estabeleceu um valor de R$30 mil por lote. Tá? Então, eu vou ter esses descontos específicos. O outro desconto que ele deu é o redutor de ajuste. Tá? E esse vale para todos os imóveis, novos ou usados. E para os novos, eu vou também aplicar os dois descontos. E só depois de eu aplicar esses descontos é que eu vou aplicar a alíquota reduzida lá com 50%. Tá? Como que funcionou esse redutor de ajuste? Tá? Se o imóvel ele é existente até 31/12/2026, o valor desse redutor de ajuste é o custo de aquisição desse imóvel ou o valor de referência, que ainda não foi definido, né? Tem um projeto de lei em votação para tratar disso, que ainda não foi transformado em lei complementar. Para quem às vezes tem um imóvel e não tem os dados, não a tem maioria escritura. Vai ser referência, eu acho. Vai ser referência. Vai ser a soma desse valor do custo de aquisição ou valor de referência, somado com o ITBI ou com o laudêmio, conforme o caso, e pensando, né, nas incorporadoras, nas construtoras, né, o custo do terreno e o custo da outorga, né, se foi paga ali por uma questão, né, de urbanística ou ambiental, tá? Se o imóvel está em construção até 31/12/2026, o valor desse redutor de ajuste vai ser o custo do terreno, mais os custos diretos aplicados na construção, mais ITBI, mais eventual outorga. E se eu estou falando de um imóvel que ainda não existe em 31/12/2026, ou seja, eu comprei ele ali a partir de 2027, é o custo de aquisição mais o ITBI. Tá? Então, ele trouxe ali algumas regrinhas que, de certa forma, eu vou permitir ter um valor agregado anterior para compensar, para reduzir essa base de cálculo. Ou seja, para eu ter um cenário que eu não vou repassar uma conta tributária muito alta para as famílias de uma forma que impactaria o mercado imobiliário, um mercado muito sensível, que emprega muita gente e que tem, né, uma conotação aí muito importante para a aquisição dos imóveis das famílias e de novo, né, diante aí do déficit habitacional que nós temos. Então, só concluindo, né, o legislador trouxe aí 2 descontos específicos, né, isso é bem não é à toa que é chamado de regime específico das operações com bens imóveis, né, o redutor de ajuste, com todas essas situações, o redutor social, né, o redutor de ajuste a gente vai poder utilizar ele sempre, né, a cada transação imobiliária. O redutor social ele é utilizado uma única vez, porque ele se refere a imóveis novos, né, e com esse objetivo
de não impactar tão negativamente essas operações, porque a compra e venda de um imóvel tem uma relevância social muito grande na sociedade como um todo.